O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. As Academias de Sião, de Machado de Assis, é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe. As Academias de Sião. Conhecem as Academias de Sião? Bem sei que em Sião nunca houve academias, mas suponhamos que sim, e que eram 4, e escutem-me. E as estrelas, quando viam subir, através da noite, muitos vagalumes cor de leite, costumavam dizer que eram os suspiros do rei de Sião, que se divertia com as suas 300 concubinas. Piscando o olho umas às outras, perguntavam: Rea e suspiros, em que é que se ocupa esta noite o lindo calafanco? Ao que os vagalumes respondiam com gravidade: Nós somos os pensamentos sublimes das 4 academias de Sião, trazemos conosco toda a sabedoria do universo. Uma noite, foram em tal quantidade os vagalumes, que as estrelas, de medrosas, refugiaram-se nas alcovas, e elas tomaram conta de uma parte do espaço, onde se fixaram para sempre com o nome de Via Láctea. Deu lugar, a essa enorme ascensão de pensamentos, o facto de quererem as 4 academias de Sião resolver este singular problema porque que há homens femininos e mulheres masculas. E o que as induziu a isso foi a índole do jovem rei. Calafanco era virtualmente uma dama. Tudo em ele respirava a mais esquisita feminidade, tinha os olhos doces, a voz argentina, atitudes malas e obedientes e um cordial horror às armas. Os guerreiros siameses gemiam, mas a nação vivia alegre, tudo eram danças, comédias e cantigas, à maneira do rei que não cuidava de outra coisa. Dê aí a ilusão das estrelas. Vai senão quando, uma das academias achou esta solução ao problema. Umas almas são masculinas, outras femininas. A anomalia que se observa é uma questão de corpos errados. Nego, bradaram as outras 3, a alma é neutra, nada tem com o contraste exterior. Não foi preciso mais para que as vielas e éguas de Bangkok se tingissem de sangue acadêmico. Veio primeiramente a controvérsia, depois a descompostura, e finalmente a pancada. No princípio da descompostura tudo andou menos mal, nenhuma das rivas arremessou um impropério que não fosse escrupulosamente derivado do sânscrito, que era a língua acadêmica, o latim de Sião. Mas dali em diante perderam a vergonha. A rivalidade desgrenhou-se, pôs as mãos na cintura, baixou a lama, a pedrada, ao murro, ao gesto vil, até que a academia sexual, exasperada, resolveu dar cabo das outras, e organizou um plano sinistro. Ventos que passais, se quisesseis levar convosco estas folhas de papel, para que eu não contasse a tragédia de Sião. Custa-me, ai de mim, custa-me escrever a singular desforra. Os acadêmicos armaram-se em segredo, e foram ter com os outros, justamente quando estes, curvados sobre o famoso problema, faziam subir ao céu uma nuvem de vagalumes. Nem preâmbulo, nem piedade. Caíram-lhe em cima espumando de raiva. Os que puderam fugir, não fugiram por muitas horas, perseguidos e atacados, morreram na beira do rio, a bordo das lanchas, ou nas vielas escusas. Ao todo, 38 cadáveres. Cortaram uma orelha aos principais, e fizeram de elas collar e bracelets para o presidente vencedor, o sublime Wutong. Ébrios da vitória, celebraram o feito com um grande festim, no qual cantaram este hino magnífico: Glória a nós, que somos o arroz da ciência e a luminéria do universo. A cidade acordou estupefacta. O terror apoderou-se da multidão. Ninguém podia absolver uma ação tão crua e feia, alguns chegavam mesmo a duvidar do que viam. Uma só pessoa aprovou tudo, foi a bela Kinara, a flor das concubinas régias. Segunda. Molemente deitado aos pés da bela Kinara, o jovem rei pedia-lhe uma cantiga. Não dou outra cantiga que não seja esta: creio na alma sexual. Crês no absurdo, Kinara? Vossa Majestade crê então na alma neutra. Outro absurdo, Kinara. Não, não creio na alma neutra, nem na alma sexual.
Mas então em que é que vossa majestade crê, se não crê em nenhuma delas? Creio nos teus olhos, Kinara, que são o sol e a luz do universo. Mas cumpre-lhe escolher ou crer na alma neutra, e punir a academia viva, ou crer na alma sexual, e absolveu-a. Que deliciosa que é a tua boca, minha doce Kinara. Creio na tua boca, é a fonte da sabedoria. Kinara levantou-se agitada. Assim como o rei era o homem feminino, ela era a mulher máscula, um búfalo com penas de cisne. Era o búfalo que andava agora no aposento, mas de aí a pouco foi o cisne que parou, e, inclinando o pescoço, pediu e obteve do rei, entre duas carícias, um decreto em que a doutrina da alma sexual foi declarada legítima e ortodoxa, e a outra absurda e perversa. Esse mesmo dia, foi o decreto mandado à Academia Triunfante, aos Pogudas, aos Mandarinos, a todo o reino. A Academia pós-luminérias, restabeleceu-se a paz pública. Terceira. Entretanto, a bela Kinara tinha um plano engenhoso e secreto. Uma noite, como o rei examinasse alguns papéis do Estado, perguntou-lhe ela se os impostos eram pagos com pontualidade. Underscore, exclamou ele, repetindo essa palavra que lhe ficara de um missionário italiano. Poucos impostos têm sido pagos. Eu não quisera mandar cortar a cabeça aos contribuintes. Não, isso nunca. Sangue? Sangue? Não, não quero sangue. É se eu lhe der um remédio a tudo. Qual? Vossa Majestade decretou que as almas eram femininas e masculinas, disse Kinara depois de um beijo. Suponha que os nossos corpos estão trocados. Basta restituir cada alma ao corpo que lhe pertence. Troquemos os nossos. Calafanco riu muito da ideia, e perguntou-lhe como é que fariam a troca. Ela respondeu que pelo método Mukunda, rei dos Hindus, que se meteu no cadáver de um Brahmani, enquanto um truão se metia no dele. Mukunda, velha lenda passada aos turcos, persas e cristãos. Sim, mas a fórmula da invocação. Kinara declarou que a possuía, um velho bonzo achara cópia de ela nas ruínas de um templo. Valeu. Não creio no meu próprio decreto, redarguiu ele rindo, mas vá lá, se for verdade, troquemos, mas por um semestre não mais. No fim do semestre destrocaremos os corpos. Ajustaram que seria essa mesma noite. Quando toda a cidade dormia, elas mandaram vir a piroga real, meteram-se dentro e deixaram-se ir à toa. Nenhum dos remadores os via. Quando a aurora começou a aparecer, fustigando as vacas rútilas, Kinara proferiu a misteriosa invocação, a alma desprendeu-se-lhe, e ficou pairando, à espera que o corpo do rei vagasse também. O dia ela caíra no tapete. Pronto. Disse Calafanco. Pronto, aqui estou no ar esperando. Desculpe Vossa Majestade a indignidade da minha pessoa. Mas a alma do rei não ouviu o resto. Lépida e cintilante, deixou o seu vaso físico e penetrou no corpo de Kinara, enquanto a de esta se apoderava do despojo real. Ambos os corpos ergueram-se e olharam um para o outro, imagine-se com que assombro. Era a situação do bozo e da cobra, segundo conta o velho Dante, mas vede aqui a minha audácia. O poeta manda calar Ovídio e Lucano, por achar que a sua metamorfose vale mais que a de eles dos. Eu mando-os calar a todos três. Bozo e a cobra não se encontram mais, ao passo que os meus dos heróis, uma vez trocados, continuam a falar e a viver juntos, coisa evidente mais dantesca, em que me pese a modéstia. Realmente, disse Calafanco, isto de olhar para mim mesmo e dar-me majestade é exquisito. Vossa Majestade não sente a mesma coisa. Um e outro estavam bem, como pessoas que acham finalmente uma casa adequada. Calafanco espreguiçava-se todo nas curvas femininas de Kinara. Esta esteiriçava-se no tronco rijo de Calafanco. Sião tinha, finalmente, um rei. Quarta. A primeira ação de Calafanco, de aqui em diante entenda-se que é o corpo do rei com a alma de Kinara, e Kinara o corpo da bela siamesa com a alma do Calafanco, foi nada menos que dar as maiores honrarias à academia sexual. Não elevou os seus membros ao mandarinato, pois eram mais homens de pensamento que de ação e administração, dados à filosofia e à literatura, mas decretou que todos se prosternassem diante de eles, como é de uso aos mandarinos.
Além disso, fez-lhes grandes presentes, coisas raras ou de valia, crocodilos empalhados, cadeiras de marfim, aparelhos de esmeralda para almoço, diamantes, relíquias. A Academia, grata a tantos benefícios, pediu mais o direito de usar oficialmente o título de claridade do mundo, que lhe foi outorgado. Feito isso, cuidou Calafanco da fazenda pública, da justiça, do culto e do cerimonial. A nação começou de sentir o peso grosso, para falar como o excelso Camões, pois nada menos de 11 contribuintes remissos foram logo decapitados. Naturalmente os outros, preferindo a cabeça ao dinheiro, correram a pagar as taxas, e tudo se regularizou. A justiça e a legislação tiveram grandes melhoras. Construíram-se novos pagodas, e a religião pareceu até ganhar outro impulso, desde que Calafanco, copiando as antigas artes espanholas, mandou queimar uma dúzia de pobres missionários cristãos que por lá andavam, ação que os banos da terra chamaram a perola do reinado. Faltava uma guerra. Calafanco, com um pretexto mais ou menos diplomático, atacou a outro reino, e fez a campanha mais breve e gloriosa do século. Na volta a Bangkok, achou grandes festas esplêndidas. 300 barcos, forrados de seda escarlate e azul, foram recebê-lo. Cada um destes tinha na proa um cisne ou um dragão de ouro, e era tripulado pela mais fina gente da cidade, músicas e aclamações atroaram os ares. De noite, acabadas as festas, sussurrou-lhe ao ouvido a bela concubina. Meu jovem guerreiro, paga-me as saudades que curti na ausência, dize-me que a melhor das festas é a tua meiga Kinara. Calafanco respondeu com um beijo. Os teus beiços têm o frio da morte ou do desdém, suspirou ela. Era verdade, o rei estava distraído e preocupado, meditava uma tragédia. Ia se aproximando o termo do prazo em que deviam destrocar os corpos, e ele cuidava em iludir a cláusula, matando a linda siamesa. Hesitava por não saber se padeceria com a morte de ela visto que o corpo era seu, ou mesmo se teria de sucumbir também. Era esta a dúvida de Calafanco, mas a ideia da morte sombreava-lhe a fronte, enquanto ele afagava ao peito um frasquinho com veneno, imitado dos Borgias. De repente, pensou na douta academia, podia consultá-la, não claramente, mas por hipótese. Mandou chamar os acadêmicos, vieram todos menos o presidente, o ilustre Utong, que estava enfermo. Eram 13, prosternaram-se e disseram ao modo de Sião. Nós, desprezíveis palhas, corremos ao chamado de Calafanco. Erguei-vos, disse benevolamente o rei. Ó lugar da poeira é o chão, teimaram elas com os cotovelos e joelhos em terra. Pois serei o vento que subleva a poeira, redarguiu Calafanco, e, com um gesto cheio de graça e tolerância, estendeu-lhes as mãos. Em seguida, começou a falar de coisas diversas, para que o principal assunto viesse de si mesmo, falou nas últimas notícias do Ocidente e nas leis de Man. Referindo-se ao Utong, perguntou-lhes se realmente era um grande sábio, como parecia, mas, vendo que mastigavam a resposta, ordenou-lhes que dissessem a verdade inteira. Com exemplar unanimidade, confessaram elas que o Utong era um dos mais singulares estúpidos do reino, espírito raso, sem valor, nada sabendo e incapaz de aprender nada. Calafanco estava pasmado. Um estúpido. Custa-nos dizer-o, mas não é outra coisa, é um espírito raso e xoxo. O coração é excelente, caráter puro, elevado. Calafanco, quando voltou a si do espanto, mandou embora os acadêmicos, sem lhes perguntar o que queria. Um estúpido. Era mister tirá-o da cadeira sem molestá-o. 3 dias depois, Utong compareceu ao chamado do rei. Este perguntou-lhe carinhosamente pela soda, depois disse que queria mandar alguém ao Japão estudar uns documentos, negócio que só podia ser confiado a pessoa esclarecida. Qual dos seus colegas da academia lhe parecia idôneo para tal mister? Compreende-se o plano artificioso do rei, era ouvir 2 ou 3 nomes, e concluir que a todos preferia o do próprio Utong, mas eis aqui o que este lhe respondeu. Real senhor, perdoai a familiaridade da palavra, são 13 camelos, com a diferença que os camelos são modestos, e elas não, comparam-se ao sol e à lua. Mas, na verdade, nunca a lua nem o sol cobriram mais singulares folhas do que esses 13.
Compreendo o assombro de Vossa Majestade, mas eu não seria digno de mim se não dissesse isto com lealdade, embora confidencialmente. Calafanco tinha a boca aberta. 13 camelos. 13. O Tung ressalvou tão somente o coração de todos, que declarou excelente, nada superior a elas pelo lado do caráter. Calafanco, com um fino gesto de complacência, despediu o sublime Wutong, e ficou pensativo. Quais fossem as suas reflexões, não o soube ninguém. Sabe-se que ele mandou chamar os outros acadêmicos, mas de esta vez separadamente, a fim de não dar na vista, e para obter maior expansão. O primeiro que chegou, ignorando aliás a opinião de Wutong, confirmou-a integralmente, com a única emenda de serem 12 os camelos, ou 13, contando o próprio Wutong. O segundo não teve opinião diferente, nem o terceiro, nem os restantes acadêmicos. Diferiam no estilo, uns diziam camelos, outros usavam circunlóquios e metáforas, que vinham a dar na mesma coisa. Entretanto, nenhuma injúria ao caráter moral das pessoas. Calafanco estava atônito. Mas não foi esse o último espanto do rei. Não podendo consultar a academia, tratou de deliberar por si, no que gastou 2 dias, até que a linda Kinara lhe segredou que era mãe. Esta notícia fê-lo a recuar do crime. Como destruir o vaso eleito da flor que tinha de vir com a primavera próxima. Jurou ao céu e à terra que o filho havia de nascer e viver. Chegou ao fim do semestre, chegou o momento de destrocar os corpos. Como da primeira vez, meterão-se no barco real, à noite, e deixarão-se ir éguas abaixo, ambos de má vontade, saudosos do corpo que iam restituir um ao outro. Quando as vacas cintilantes da madrugada começaram de pisar vagarosamente o céu, proferiram elas o fórmula misteriosa, e cada alma foi devolvida ao corpo anterior. Kinara, tornando ao seu, teve a comoção materna, como tivera a paterna, quando ocupava o corpo de Calafanco. Parecia-lhe até que era ao mesmo tempo mãe e pai da criança. Pai e mãe. Repetiu o príncipe restituído à forma anterior. Foram interrompidos por uma deleitosa música, ao longe. Era algum junco ou piroga que subia o rio, pois a música aproximava-se rapidamente. Já então o sol alagava de luz as éguas e as margens verdes, dando ao quadro um tom de vida e renascença, que de algum modo fazia esquecer aos dos amantes a restituição psíquica. E a música vinha chegando, agora mais distinta, até que em uma curva do rio, apareceu aos olhos de ambos um barco magnífico, adornado de plumas e flâmulas. Vinham dentro os 14 membros da academia, contando o Tong, e todos em coro mandavam aos ares o velho hino, Glória a nós, que somos o arroz da ciência e a claridade do mundo. A bela Kinara, antigo Calafanco, tinha os olhos esbugalhados de assombro. Não podia entender como é que 14 varões reunidos em academia eram a claridade do mundo, e separadamente uma multidão de camelos. Calafanco, consultado por ela, não achou explicação. Se alguém descobrir alguma, pode obsequiar uma das mais graciosas damas do Oriente, mandando LHA em carta fechada, e, para maior segurança, sobrescriptada ao nosso cônsul em Xangai, China. Fim das Academias de Sião. O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. As Academias de Sião, de Machado de Assis é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura, para mais informações acesse o site www.donleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe.